E aí, rapaziada? Esse vídeo foi sugestão de uma speed drawing que eu fiz no TikTok e aqui mesmo no canal. E foi de um desenho que eu já mostrei até que bastante. E por enquanto é o melhor desenho que eu já fiz na minha vida. Hoje eu vou estar falando como é que foi esse processo, mostrando passo a passo e dando algumas dicas que servem para quem está começando a desenhar. Eu sou Artorius e seja bem-vindo ao meu canal de desenho. Bem, não é muito segredo para alguém que acompanha o canal que o meu melhor desenho até agora foi o Guts, com a armadura Berserker. Não só pelo nível de detalhes de rachuras, mas também pela vontade que eu tive na época de fazer ele. E antes que me perguntem, eu mal conhecia Berserk antes de desenhar e só agora eu comecei a ler um pouco do mangá e realmente o cara é foda, mano. E nesse meio tempo também eu cheguei a ver uns 5 episódios do anime mais antigo, mas eu não curti muito, agora eu tô mais na pegada do mangá. Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque o único motivo que me fez querer desenhar o Guts foi simplesmente achar foda a referência. Porque eu ainda nem conhecia a Berserk direito, até hoje também, só sei um pouco da história. E o que me motivou foi a vontade de fazer um desenho pica, foi a vontade de copiar uma referência muito foda. Então sim, cara, você pode desenhar algo ou alguém que você não tenha praticamente nenhum conhecimento sobre. E é claro que se você souber o que está desenhando, ou ter uma noção mínima, saber o mínimo do personagem, a atmosfera que ele transmite para você e dela você passar a mesma coisa no papel, vai te ajudar muito. Mas começa daí, eu simplesmente achei foda essa referência. E deve estar até aparecendo na tela e, pô, eu simplesmente quis fazer. E fica aí a dica também para você não se prender em desenhos que já manja e tenta procurar um desafio, algo que te tire da zona de conforto. Tenta procurar uma referência mais elaborada, porque pode não parecer, mas esse desenho só me mostrou coisas que eu precisava e preciso melhorar no desenho. E uma das coisas que eu mais tive dificuldade, se não a maior, por incrível que pareça, foi fazer o esboço. Mano, eu tive sérios problemas em reproduzir a pose, porque também eu nunca fui um desenhista que treina muito esboço e personagens em várias posições, além de que tenho o costume de fazer mais personagens mostrando o rosto ou da cintura pra cima, e são geralmente posições bem fáceis de reproduzir. Já a do Guts, ele é um desenho em escurso, que se chama, que é quando o desenho está em perspectiva, e onde algumas partes da armadura estão mais encurtadas e outras estão maiores. Então foi difícil de eu reproduzir o Guts e difícil de entender isso, porque eu estava mais acostumado a fazer esboço de frente, aquele esboço padrãozão, sabe? Mas de começo eu usei o papel vegetal, que é um papel transparente, e eu coloquei ele por cima da referência que eu imprimi. Daí eu iniciei o primeiro esboço para entender como que o Guts era montado, então fiz algumas formas bem simples e analisei as medidas, peguei as medidas da cabeça e cortei o desenho em linhas, com base nessa medida. E aí sim eu passei para a folha padrão, onde eu mais ou menos já tinha uma noção do que fazer. Fiz o esboço de novo, mas aí dessa vez foi bem mais rápido, porque eu já tinha uma base. Então assim, é muito bom vocês fazerem um rascunho antes da folha, principalmente com papel vegetal, porque aí você evita de ficar apagando muito na folha padrão e ficar gastando ela. Depois disso, resolvi desenhar o Guts, fazendo a parte dos detalhes, e assim ia criando forma o desenho, além de que a partir daí eu comecei a marcar onde seriam as luzes da armadura, para ficar mais fácil de visualizar em que lugar eu não poderia pintar. E aí, rapaziada, chegou a parte mais agonizante de todas, que foi o contorno em caneta, que fiz com a caneta Nankin da Staedtler, uma 0.2mm. Muito bacana ela é bem fina, então deu para fazer umas rachuras bem precisas, e eu resolvi começar pela cabeça. Mas eu não recomendaria você começar por onde eu comecei, e sim por um lugar do desenho mais escondido, e aos poucos ganhar confiança. Porque eu realmente fui apressado nessa hora e
queria ver como que ia ficar a cabeça, que é a parte que, na minha opinião, mais chama atenção no desenho, mas poderia dar muita merda nessa hora, porque eu ainda tava me acostumando a fazer o contorno e eu nunca havia feito um desenho só de caneta nanquim. Geralmente ou eu faço preto e branco, ou eu pinto e só contorno algumas partes, mas dessa vez eu contornei tudo. E para ficar um efeito bacana, eu deixei umas partes em branco e algumas estão com contorno maior, né, estão mais largas. E ficou muito legal a parte da armadura, eu gostei bastante. E é claro, eu testei antes, né, numa folha vegetal, e para ver se realmente ficasse da hora. E ficou, então eu sabia que se não fizesse nenhuma cagada na hora, poderia ficar muito bom. Aí a espada e o chão foram mais tranquilos do que a armadura, porque a espada eu usei a mesma caneta nanquim e eu tive que utilizar a régua, já que se tratava de uma espada, um objeto reto, então eu queria garantir que ficasse bom o formato. Mas as achuras não foi preciso de régua antes de contornar, e eu já havia feito as marcações, então ficou mais simples de fazer. O chão eu acabei utilizando uma caneta Pilot retroprojetor e foi bem rápido de pintar, mas para alguns detalhes em cima eu usei uma caneta com espessura menor. Por último, mas não menos importante, eu fiz a capa do Guts, que foi a segunda parte mais cansativa, ou se não a mais cansativa, porque eu lembro que eu fiz a capa toda no mesmo dia, numa mesma noite, e cara, foi loucura, porque eu tava participando de um evento de desenho e eu queria que o desenho participasse, entrasse nesse evento. Só que eu precisava terminar o desenho naquela madrugada. Então, e já era a data limite de entrega. Então, foi uma coisa absurda. Mas deu muito certo, né? Eu iniciei a capa fazendo umas marcações base. Tentei seguir as mesmas ondulações da capa da referência. E com isso comecei a contornar. Fiz algumas partes com rachuras mais coladas, uma nas outras, dando a sensação de sombra. Enquanto algumas partes ficaram pouco só. Mas basicamente ficou muito, mas muito rachurada a capa, que dá a impressão um pouco de que foi pintado, mas foi tudo seguindo as linhas. E assim, nessa parte eu fiz muitas rachuras, não seguindo totalmente a direção da capa, para ser algo mais real. E eu tenho que admitir que eu não estava esperando esse resultado da capa. Dessa vez eu nem tinha testado antes em outro papel, então ficou algo sensacional. Eu não imaginava que ia ficar esse resultado muito foda. E pô, eu fui muito sortudo também, porque fazer tudo isso em uma madrugada, eu não recomendo isso pra ninguém. Pô, você vai ficar maluco, não faça isso. Mas é isso, rapaziada. Resumindo, embora não sendo desenho colorido, eu considero esse o meu melhor desenho atualmente. E a principal coisa que me fez me dedicar e alcançar esse resultado foi a minha vontade de evoluir e de realmente fazer uma referência muito foda. E você tem que ter essa vontade de querer sair dessa zona de conforto, buscar fazer uma técnica diferente, como rachuras, ou eu pelo menos estava muito acostumado com desenho de Dragon Ball, até hoje na verdade. Vocês até podem ver os vídeos no canal, eu faço muito desenho de Dragon Ball. E esse foi um grande desafio para mim, então eu recomendo vocês tentarem fazer um desenho rachurado com caneta, que fica com um efeito incrível, além de que serve de treino para melhorar o traço. É isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal e comenta aí sugestões de vídeos que vocês mais querem ver, que eu posso estar fazendo, speed drawing, mais vídeo de dicas, enfim. Até o próximo vídeo, valeu, falou!